E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Infelizmente, o nosso Verdão foi eliminado da Copa do Brasil, galera. Palmeiras perdeu o segundo jogo também no placar de 2-0. Verdão que teve dois jogadores expulsos aí contra o Corinthians no Allianz Parque. Tô trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, analisando aí a partida do Verdão contra o Corinthians, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Bom, entremos agora na pressão pela qual passaram Abel e seus jogadores ontem. Vou mostrar o protesto da torcida palmeirense ao final da partida de ontem. Não existe uma torcida de um clube grande, existem muitas, né? No caso do Palmeiras, já não é de hoje, tem inclusive uma divisão entre aquilo que canta a principal organizada e canta o resto do estádio. Inclusive, muitas vezes, isso se choca. O resto do estádio, como ontem, inclusive, chegou a, em dado momento, ir numa linha contrária da que fazia a principal organizada. Tem uma disputa política, uma disputa por espaço da principal organizada com a atual gestão do Palmeiras. E eu acho que isso respinga também no Abel, porque o Abel é um símbolo da gestão palmeirense. E concordo com a Ana, não é porque o Abel é o treinador mais vitorioso que a gente não possa debater o atual momento dele. O que eu acho loucura, é, por exemplo, acaba um jogo como o de ontem, a primeira pergunta é se o Abel vai sair do Palmeiras. Nossa. Aí eu já acho que é loucura, entendeu? Já acho que é demais. Ele sai se ele quiser. Agora, projetar uma saída, porque o time, nesse momento, na metade do ano, não está jogando bem, mas tem ainda em disputa Campeonato Brasileiro e Libertadores, muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Pelo menos é assim que eu vejo. Só um dado aqui sobre as vitórias. O Corinthians é o time com mais vitórias no Allianz. Mas dois dados me chamam a atenção. O Atlético Paranaense está atrás, junto com o São Paulo. E o Flamengo, com 3 vitórias, assim. Dois times que não são de São Paulo, né? E tem bons números, com um bom retrospecto jogando no Allianz Parque. O Flamengo vai bem no Allianz. Vamos ver o Abel, como é que ele respondeu a esse momento das vaias, explicou, ou deu a versão dele, pelo menos, para os aplausos que ele retribuiu, e ele falando sobre o momento do Palmeiras e o fato de ser eliminado pelo Corinthians. Olha como reagiu e o que disse o Abel Ferreira ontem. Que registrei e que ouvi, e que em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio, como já disse várias vezes, o que eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis, e sim, estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival, que pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou, e agora cabe-nos a nós, família palmeirense, porque eu não era palmeirense, mas aprendi a ser palmeirense, mas como homem que sou, tenho sentimentos e emoções, e realmente pedi apoio aos nossos torcedores, como sempre faço aqui. Portanto, em momento nenhum ironizei. Eu acho que nós estamos a fazer uma análise muito em cima do momento e acho que as coisas não podem ser vistas desse modo, mas entendo perfeitamente todas as críticas que nos façam agora, porque se vocês se lembrarem, e depois cada um vê as coisas do jeito que quiser, se nós nos lembrarmos que antes do jogo de Flamengo estávamos em primeiro no campeonato, estávamos em primeiro na Libertadores, passámos em primeiro na fase de grupos, fomos à final do Paulista, e que tínhamos ganho 3, 4 paulistas seguidos. Se nos lembrarmos que entre saídas e entradas estamos a falar lesões, saídas, entradas, vendas, mais de 20 e qualquer coisa jogadores entre saídas e entradas. Estou a falar lesões, vendas, promoção de jogadores, contratações. Ele falou um pouco sobre o momento do Corinthians também. Ele deu uma diminuída assim
não vou dizer no feito, mas assim, do rival mesmo. Tentou jogar um pouco para a torcida e foi assim que ele se virou dessa forma. Ó, dá uma olhada. Ele falou assim que perdeu de um time que até pouco tempo não estava tão bem, de um time que não tem bons resultados. Ele falou assim, acabamos de ser derrotados para um rival que não tem ganhado tanta coisa ultimamente. Isso. Ganhou pouco ou nada. Ganhou pouco ou nada. A expressão foi essa. Então, ele está tentando, de alguma forma, esfriar o debate, essa quentura que realmente ficou Palmeiras depois da eliminação. Mas a gente estava debatendo antes, né? Para quem ficaria pior ou qual crise seria maior depois de uma desclassificação de Copa do Brasil, né? Maneira como o Palmeiras foi desclassificado, perdendo os 2 jogos, perdendo em casa por 2-0, tendo um jogador expulso, obviamente tem essa quentura toda, vai ferver. A questão é que o Palmeiras tem um adversário já no final de semana de Campeonato Brasileiro, pode ficar nessa briga das cabeças de Campeonato Brasileiro e depois tem um adversário muito acessível de Libertadores, que é o Universitário do Peru, não é isso? Isso. Palmeiras passando a Libertadores e se recolocando, se mantendo nessas 3, 4 primeiras posições de Campeonato Brasileiro. O time brasileiro é o Ceará. Então, e já dá uma grande abrandada nisso tudo. E a gente discutia, né? Imagina se é o Corinthians, uma desclassificação. Praticamente o ano do Corinthians acabava, porque no Campeonato Brasileiro teria que remar demais para conseguir alguma coisa de relevante para a história do Corinthians. Então, eu acho que é merecido essas cobranças, as críticas, tudo que o Palmeiras tem apresentado, né, principalmente de produção. Tenho certeza que o Abel está fazendo algumas reflexões a partir de hoje. A partir de hoje, não. O Abel é muito inteligente, o Abel é um grande treinador. Obviamente, ele tem feito essas reflexões há algum tempo, porque não é porque a gente está discutindo, debatendo, criticando, que ele não tem a autocrítica dele. Que eu acho que é muito mais importante do que todo mundo se fala, todo mundo se debate. Eu acho que a autocrítica é mais importante. E por ele ser um treinador tão vitorioso, tão importante e tão gabaritado, ele faz isso corriqueiramente, essa autocrítica. E ele entende que a produção... Duvido que alguém entenda mais do que o Abel que a produção esteja baixa. Só que ele tem que buscar alternativas. Ele tem que buscar isso. Ele fala das lesões, das promoções de jogadores jovens, das saídas, das entradas. Pô, a contratação mais importante, impactante que deveria ser, não consegue jogar. Vai passar por outra cirurgia, que é o Paulinho. Uhum. O Vitor Roque está tentando agora se adaptar, está num processo de crescimento. Ele jogou bem, na minha opinião, ele jogou bem ontem. Jogou bem. Outra grande contratação. Jogou também. Bem ontem, não. Sim, tem sim. jogado bem. Exato. Eu acho que é a primeira linha de sequência que o Roque está começando a apresentar aquilo que a gente entende que ele pode produzir. O Felipe Anderson, outra grande contratação, não consegue, né? Ele entrou ontem no jogo, com o jogo já decidido. Ele e o Veiga, inclusive, 2 nomes de quem muito se espera, entraram no finzinho do jogo com a partida já decidida. E para mim, é porque a gente tende a discutir e debater a fotografia, a última fotografia, que é a de ontem. Mas num jogo de 200 minutos, né, de classificação, a gente tem que botar tudo no pacote. A classificação, os 2 jogos. Assim, acho que... O Palmeiras perdeu uma grande chance de ganhar o jogo na Neoquímica. O Palmeiras foi melhor do que o Corinthians. O Palmeiras teve o controle da partida, mas não teve, eu acho que o ímpeto e a ambição de ganhar o jogo lá. E aí, quando tinha um controle da partida... E aí, por isso que eu vou muito... E acho que a classificação passa pelo Dorival, porque mesmo perdendo o controle da partida, ele acreditou na vitória até o final na Neoquímica. Porque ele faz a substituição do Carrijo. Eu até falo, não tiraria o Carrijo. Ele deixou o Memphis e o Yuri Alberto. Yuri estava sem ritmo, não estava bem na partida. O Memphis também errando muito tecnicamente. Aprendeu, né? Porque ele tira o Memphis contra o São Paulo. Intervalo. São Paulo, para cima do Corinthians. E aí, por ele acreditar na vitória até o final... E aí tem um detalhe do jogo que, para mim, é o grande detalhe. Estou falando do primeiro jogo, que é a lesão do Bruno Fux. O Bruno Fux estava jogando demais, estava interceptando todas as bolas em cima do Yuri, todas as bolas em cima do Memphis. Ele sai lesionado. Quando entra o Mikael começa a não conseguir. O Yuri começa a voltar para a partida. E era uma bola num domínio do Yuri, que ele não estava conseguindo dominar nenhuma. O Mikael chega atabalhoado, faz a falta.
O Garro é inteligente para achar o Mateuzinho e fazer o cruzamento do gol do Memphis. Então, eu acho que a classificação passa muito pela vitória do Corinthians em casa. Porque aí sim jogou essa batata quente para o Palmeiras. A partir da vitória em casa, cria-se pressão de torcida, cobrança, muro pichado. Sim, mas, Cesta de café da manhã. Cesta de café da manhã. E esse ambiente dentro do Palmeiras foi totalmente desfavorável para que criasse essa falta de equilíbrio emocional, principalmente do Moreno, que não tem explicação. E aí você, com um jogador a menos, tendo que reverter uma situação, ficou dentro do controle do Corinthians. Tudo que o Corinthians queria aconteceu. Mas a história passa pelo primeiro jogo. O primeiro jogo conta muito do que aconteceu no segundo. Concordo. O Palmeiras, como eles quase sempre consegue as melhores campanhas, ele está sempre decidindo em casa, Libertadores, por exemplo. Copa do Brasil é sorteio. Então o Palmeiras está somando muitas eliminações em casa de forma consecutiva. Ontem foi a 8ª. A gente mostra essa lista para vocês. São 8 eliminações seguidas. Tudo bem, Copa do Brasil é sorteio, mas em demais torneios, como a Libertadores, é porque ele tem o mérito de ter a melhor campanha e aí decide em casa. São 5 eliminações na Copa do Brasil e 3 na Libertadores. Perdeu do CRB, do São Paulo 2 vezes, do Flamengo e do Corinthians na Copa do Brasil. Tudo em casa. Tudo em casa. E para o Furacão, para o Boca e para o Botafogo na Libertadores, quando ele se viu obrigado a reverter vantagens e não conseguiu. Então essa é uma lista incômoda do Palmeiras em casa, não está conseguindo avançar. São 8 seguidas no Allianz. E para o Dorival, é uma estatística importante, porque como o Abel está lá desde 2020, ele assiste a diferentes treinadores do outro lado tentarem desafiá-los. Né? O Mancini não conseguiu, foram 3 jogos dirigindo o Corinthians, 2 vitórias do Abel. O Silvinho conseguiu, foi um empate e uma derrota do Palmeiras. O Vitor Pereira perdeu os 3 jogos que disputou contra o Palmeiras do Abel. O Fernando Lázaro, um jogo, um empate. O Danilo, como interino, um jogo e uma vitória do Palmeiras. O Luxemburgo, um jogo, um empate. O Antônio Oliveira, 2 jogos, uma vitória do Palmeiras, um empate. Aí o Ramon Dias consegue um bom desempenho, porque ele igualava as coisas, né? 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. E aí vem o Dorival, com 2 jogos e 2 vitórias do Corinthians, treinado por ele, sobre o Abel. O Dorival tem essa estatística para chamar de dele. No total, 2 jogos de Copa do Brasil. 2 jogos de Copa do Brasil. E vai ter agora um jogo de Campeonato Brasileiro no segundo turno. Então, no total, o Abel enfrenta o Corinthians em 20 ocasiões, tem 8 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. 5 derrotas. 2 para o Dorival, 2 para o Ramon e 1 para o Silvinho. Esse é o retrospecto. E olha só, eu acho que isso diz muito sobre o momento dos 2 clubes, né? O Abel... 9 treinadores. E só os que ele enfrentou, porque tem outros treinadores que passaram por lá e que nem chegaram ao jogo com o Palmeiras, que é o caso do Cuca, por exemplo. Né? É isso. Agora a gente fala de uma outra rivalidade, não regional, mas uma rivalidade que fez o Galo ontem comemorar como vingança. Uma vingança à Copa do Brasil, recentemente disputada na Arena MRV. A primeira volta olímpica que um time deu lá foi a do Flamengo. E de um rival que historicamente costuma machucar o Galo. Mas ontem não deu. Ontem deu Galo. Ainda que, quando o Flamengo faz 1-0... Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!